esse é um assunto que está em pauta, um assunto que está pendente, né? Enquanto muita gente tem dificuldade para marcar uma consulta, um plano de saúde gasta fortunas aí com próteses, às vezes não são comprovadamente necessárias, né, Dona Rosa? Você está acompanhando isso de perto, chocado também com mais uma revelação contundente dessas, né? Esse assunto me deixou muito abalado. Eu fui vítima de alguns tiros, eu uso próteses no braço, meus amigos brincam que eu sou ciborgue, né, porque eu todo montado. Mas a realidade é muito triste. Eu tomei o cuidado de fazer um apanhado, Edgar. Em 14 casos, em tão somente 14 casos, o erário público, o Brasil, que está precisando enxugar as suas contas, teve um gasto desnecessário de 2 milhões de reais. Em 14 casos. Esses 14 já estão absolutamente provados. Imagina-se que os valores sejam 100, 1000 vezes maiores que esse. Como funciona? É simples. A senhora, o senhor sabe. Precisamos de uma cirurgia, ficamos indo e vindo do SUS 1, 2, 3, 4, 100 vezes, 1 ano, 2 anos. Aí surge a oportunidade do esperto. Do esperto de gravata, do esperto de roupa branca, do esperto de carteira cheia. E por que eu uso essas 3 referências? Porque o esquema é bem interessante. O médico, não todos, felizmente temos médicos do quilate de Marco Paulo Reynol, mas alguns médicos indicam escritórios de advocacia, Edgar, para que o cliente, desesperado por uma cirurgia, necessitado de um atendimento que o Estado deveria lhe dar com prazer, com qualidade, para que o advogado entre com uma liminar, obrigando o governo a pagar aquela cirurgia. Mas a maldade não termina aí, a maldade vai além. Esses profissionais que têm canudo, a tal elite pensante desse país, que eu tanto critico, eles municiam os escritórios de advocacia com laudos falsos, com desnecessárias cirurgias. E não acabou. Para completar o quadro, o empresário picareta, o mau caráter, que aceita isso tudo, vendendo as próteses para o país, para esse Brasil que tanto está apertado de grana, a preços superfaturados. Uma única abordagem, um stent do coração, que não era necessário, foi indicado por um médico para que fosse, e esse paciente foi através de um escritório que tem parceria criminosa com o médico, para conseguir eliminar, foi pago 200 mil pelo erário brasileiro. 200 mil reais? 200 mil reais. Que depois que apuraram, isso foi numa cidade ao lado da cidade da região da Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não custaria nem 9 mil reais. Um único caso. Até quando? De 200 mil para 9 mil. Exatamente. Uma cirurgia que não era necessária. Assalto à mão armada, hein? E sabe o que me chama a atenção, acima de tudo isso? Da corrupção, da falta de vergonha na cara, da falta de patriotismo, de cidadania, a falta de humanidade, porque muitas das vezes vão por dinheiro inserir próteses em cidadãos de bem e pode levar a óbito uma situação dessa. E esse cidadão de bem, pai de família, tem filhos, tem mulher, tem tudo, vai ficar a família inteirinha à mercê da sorte, porque o governo também não segura. O governo não dá a educação, não dá a segurança, não dá a saúde. Então é uma terra que, lamentavelmente, nós estamos perdendo a dignidade. É o que eu falei, nós perdemos a capacidade de nos indignarmos contra Agora, tudo isso. só antes do Sidney comentar também, só essa questão da perda da dignidade, que diz aqui o César, quando estourou o escândalo do Mensalão, lá por 2005 para 2006, enfim, né? Eu lembro que o Datafolha veio com uma pesquisa de opinião e 75% dos entrevistados pelo Brasil afora, né, indiscriminadamente, questão de idade, classe social, sexo, né, 75% do brasileiro se mostrou tolerante à corrupção. E dentro desses 75%, eu não vou lembrar exatamente o percentual que é, mas era um percentual altíssimo de gente que admitia
que, se tivesse possibilidade, faria a mesma coisa. Pois é, Boturão. Outro dia a gente até comentou sobre isso. Nietzsche, naquela obra dele, O Casamento, ele fala que política é relação. E Spinoza explica que ética é o que você faz com essa relação. Na verdade, a gente tem vivido uma nova ética no Brasil, que é essa da tolerância, do erro, do engano. Enquanto a sociedade brasileira dizer todo político é ladrão, a sociedade representada por seus políticos não tem solução, a saúde não tem solução, nesse exemplo terrível que vazou agora das próteses. Olha, eu estou dando uma assessoria jurídica lá na Caixa de Pecúlio dos Funcionários Municipais de São Vicente. E o doutor Hélio me revelou algo essa semana muito interessante. Até comentei isso com o Heraldo, para a possibilidade de a gente discutir isso com documentos aqui. No ano de 2013, ele achou suspeito o valor de uma prótese pedida pelo médico. E foi fazer um orçamento entre as empresas que lidam com esse tipo de material. Sabe qual era a diferença pedida pela prótese do médico e outras empresas que fazem igualmente o mesmo material, Boturão? De 60% do valor. Portanto, em 2013, ele começou um movimento que, olha, vazou tanto essa luta dele lá em São Vicente, que a CAPEP de Santos, tocada aqui pelo vice-prefeito Eustácio, também aderiu e eles começaram a resistir esses médicos que impõem certas marcas de prótese, indo até para a justiça para debater isso. Agora vazou. Agora está sem controle. Algo que a gente não admite, Boturão, porque outro dia, numa reflexão muito ponderada ali no café, a gente sempre comenta dessas coisas de bastidores, você explicou que a classe médica é a única que não pode reclamar nesse país. Advogado, para se destacar, ainda tem que lutar muito e ter uma base que o fundamental é ter dinheiro para se estabelecer, porque é uma profissão que cobra até para você trabalhar. Mas o médico não. Ele já tem no próprio sistema a forma de se começar muito bem, ganhando muito bem, portanto, não se justifica a gente encontrar ações desse tipo. Assim como agora foi revelado que o Severo, que está envolvido no maior crime de desvio do erário, ganhava, meu amigo, por mês, a bagatela de 100 mil reais. Eu fui fazer o cálculo disso, Boturão, representa 133 pessoas ganhando o atual salário mínimo. Como é que esse homem pode estar envolvido com um salário desse, tão significativo, tão vultoso, num escândalo sem proporções que assustou até o judiciário? Portanto, esses tipos de colocações também vão para a sociedade. A sociedade que puxa gato da energia elétrica, a sociedade que puxa cabo da net para dar para todo o prédio, a sociedade que não gosta de ficar frequentando fila, fura fila. Eu faço uma pergunta, infelizmente. Isso não, é uma nova ética. Sim, não é ética, isso não é feito. A ética de tolerar o engano, a ética de tolerar Mas a por que corrupção. a sociedade chegou a esse ponto? É isso onde eu quero refletir. Chegou a esse ponto porque o governo se ausentou. Não sei. O Estado se ausentou. O cidadão, é a defesa dele. Ele começou precisando atender uma saúde, ele precisou puxar uma água. Ele ficou sem água, tem filho para crescer, para criar, tem não sei o quê. E aí vai. Quando viu que não tem, também tem impunidade no Brasil, como também não tem punição nenhuma, começou a tomar vulto. Aí ficou vendo que está fácil. Mas, César, aí depois vem o assistencialismo do governo. Você tem aquelas regras das 3 formas de pensamento para mudar o país. Eu gostaria até que você tivesse a oportunidade de repetir isso. Essas 3 regras, base de educação, honestidade e fazer pressão para mudar, a sociedade perdeu. Ela começou a admitir que também se sentasse no lugar, pegaria a mala de dinheiro, se também fosse político, faria o mesmo. E quando isso acontece, meu caro, é uma nova ética. É uma situação, diga, Della Rosa, uma situação realmente terrível. Essa pesquisa da Datafolha me impressionou na época. Desse ano que eu fiz em outra emissora, né, outro programa de outra TV que eu me encontrava na época, fiz alguns debates sobre isso. Eu não sei, qual é o país do mundo onde você faz uma pesquisa e você vai ter 75%, né, de índice de pessoas, não diria coniventes, né, mas pessoas que toleram a corrupção. Eu ainda insisto na mesma máxima. O Brasil vai melhorar a partir do ponto em que nós resgatarmos os nossos ídolos. Uma sociedade precisa de referências. Claro. Uma sociedade precisa de ídolos. Ídolos como Zerbini na medicina, primeira cirurgia cardíaca desse país, 5ª do mundo, 1968. Ídolos como Sobral Pinto, um advogado que sozinho enfrentou todo o exército, corajoso. Ídolos
como Barão de Mauá, um empresário que pensava sim no lucro, mas pensava muito no seu país. Para pegarmos um exemplo dessa tríade nefanda, médicos, Teotônio Vilela, empresários e advogados. Políticos da envergadura desses que Sidney Costa cita. Jornalistas sérios. Davi Inácio, Policiais sérios, como o Dr. Geraldo Camargo. General Nós Rondon. precisamos Paulo de Franco. exemplos, Edgar. A nossa sociedade está perdida. A nossa sociedade, e eu não sou um saudosista, eu sou um cara que tento sempre estar próximo do jovem. O jovem está encontrando essas referências onde? No sucesso que faz o traficante, no sucesso que faz o criminoso, no sucesso que faz o corrupto. Por quê? Porque não vê espelho, não vê referência nas pessoas de bem. Nós precisamos de ídolos, Edgar. Vamos para mais um intervalo. Na volta, a Ione Furukawa traz também a participação importante do telespectador pelo telefone ou pelo nosso espaço nas redes sociais. Já, já.